Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores desta instituição de apoio à saúde mental. No IPTH, tratamos as mais variadas ordens de neuroses e psicoses e aquelas áreas específicas da saúde onde o remédio alopático não consegue alcançar o resultado, então chamamos de doenças psicossomáticas. E aí entra as terapias alternativas, complementares, como nós desenvolvemos no IPTH, para ajudar a pessoa a alavancar definitivamente rumo à saúde. E tratamos também daquelas questões da vida onde parece que nada dá certo, parece que os caminhos estão fechados. Todos os caminhos que nós precisamos percorrer estão na nossa mente. E é nesta área mental que nós atuamos dentro de uma visão psicanalítica. Nós fizemos um casamento perfeito da ciência mental e da ciência espiritual. Não a espiritualidade religiosa, mas a espiritualidade humanística, aquele estudo científico sobre a essência humana. E é nesta área que nós trabalhamos já há quase 26 anos. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre um e-mail de um telespectador do Vale do Ivaí. Ele diz o seguinte: tenho 4 filhos, o mais velho tem 45 anos, é um homem, e as outras 3 são meninas. A caçula tem 32 anos. Todos solteiros, nem namorado tem. Só um trabalha, ele é formado, o mais velho, em ADM e ganha R$ 1.200 por mês. As 3 meninas não param em emprego nenhum. Dr. Schaefer, o que fiz de errado para meus filhos não terem ousadia? Essa é a pergunta do nosso telespectador do Vale do Ivaí. Vejam, não dá para dizer que os pais erraram, porque cada ser humano é um espírito individual. E existe aí muitas possibilidades para justificar o travamento na vida desses 4 filhos deste homem. Ele fala aqui que todos eles são formados em nível superior, mas só o mais velho trabalha e ganha um salário como se fosse um salário de ajudante geral, ele explica aqui. E desta forma, para analisarmos o que acontece com esta família, nós teríamos que fazer uma abordagem das memórias inconscientes através do método ASMI, que é abordagens sistêmica das memórias inconscientes. Tudo que se passa no nosso destino está arquivado num banco de memória no nosso inconsciente. Mas eu tenho alguns casos clínicos que de repente pode bem ilustrar este caso. Nós sabemos que a nossa vida aqui é a continuidade das vidas passadas. E se nós não encontrarmos o caminho que nós já percorremos, a gente fica perdido, a gente não consegue vislumbrar um caminho onde se possa trabalhar, onde se possa tirar o sustento e onde se possa obter sucesso. E o nosso telespectador, ele escreve algo bastante interessante. E ele fala: aonde eu errei para que meus filhos não tenham ousadia. E essa palavra final aí que ele fala, a ousadia, ele é determinante para o sucesso de qualquer pessoa. Mas também nós sabemos que deve ter alguma questão mal resolvida entre a família ali, o pai e a mãe e os irmãos e os filhos, né? Eu vou contar um caso clínico que talvez seja mais fácil para o nosso querido telespectador começar a vislumbrar um ponto de luz na escuridão para ajudar os filhos. Eu atendi um tempo atrás
uma família do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, da mesma forma. Essa família tinha 3 filhos, tem, né, 3 filhos. O mais velho é uma menina e os outros 2 são meninos. E da mesma forma, só que esses 3 filhos, nenhum deles trabalhavam. Nenhum deles, o mais velho já tinha 44, 45 anos, não trabalhavam e maltratavam os pais. Diziam que os pais, e na verdade só o pai trabalha, a mãe cuida da casa e tal, e as 2 meninas, um jovem, um rapaz e 2 meninas, não conseguem nem mesmo fazer a limpeza da casa. E aí a gente pergunta para os pais, né, o que tem de errado? Então, nesse caso clínico, a situação era essa: os filhos, as filhas, as 2 filhas, não ajudavam a mãe a limpar a casa, nem lavar roupa, nem fazer a comida, nada, simplesmente nada, e não trabalhavam fora. É uma espécie de punição, elas tentam punir os pais. E aí, durante o processo terapêutico, eu fiz o tratamento dos filhos através do pai, o pai que veio para o consultório. A cidade do interior de São Paulo é um pouco longe, então ele veio, ficou uma semana aqui no IPTH. Nós temos lá um alojamento onde as pessoas que vêm de fora se hospedam. Nós não temos nenhum custo para as pessoas que ficam lá. Eles vão fazer sua própria alimentação, e lá nós temos banheiro, nós temos geladeira, tem fogão, tem uma cozinha montada. Então eles compram lá seu alimento e ficam por lá durante o tratamento, aquelas pessoas que vêm de outros estados e outras cidades. Então, na abordagem das memórias inconscientes do pai, ele abre um registro de uma existência passada e ele começa a narrar com bastante detalhes o que aconteceu na existência passada. Ele era casado com a mesma mulher que hoje é mulher dele, e os 3 filhos que ele tem hoje eram os mesmos 3 filhos da vida passada. E na existência passada ele morava numa região portuária e ele era um empresário muito bem sucedido. Ele trabalhava com exportação de madeira nobre de uma região da Espanha. Ele importava madeira e tinha muito dinheiro, tinha muito nome, muito crédito em outros países pela honestidade, né, dele ser um empresário responsável e entregar a mercadoria. E aí, na vida passada, também só ele trabalhava. A mãe não trabalhava e os filhos também não, nem na empresa eles ajudavam. E chegou um momento que os filhos achavam que o pai não sabia administrar a empresa. E fizeram um complô, a mãe e os 3 filhos. Fizeram um complô e interditaram o pai e tomaram as rédeas da empresa do pai, a mãe e os 3 filhos. E o meu paciente narrando toda essa história com muito sofrimento, muita dor. E aí este homem desgostoso, porque a família o teve como louco, o interditou e eles ficaram cuidando daquela fortuna que ele construiu, os 3 filhos e mais a mãe. E passou-se 8 anos, ele narrando para mim os detalhes. Em 8 anos eles quebraram a empresa, afundou alguns navios com a carga deles e eles simplesmente acabaram com tudo. E devido ao grande volume de dívidas, eles foram presos, os 3 filhos e a mãe. E aí tiveram um fim trágico e eles suicidaram-se na prisão, os 3 filhos e a mãe. Isso na vida passada, na existência passada. E aí, durante o processo do Entre Vidas, quando este homem é chamado novamente pelo conselho kármico para se apresentar diante do trono do conselho kármico, aonde estava programado uma volta para ele na matéria, quando abre os livros da vida, está lá todo esse histórico. Então ele toma uma decisão de vir novamente e casar-se com a mesma mulher que foi a mulher dele numa vida passada e trazer para a matéria os 3 filhos. E eles assumiram, então, ele assumiu, né? Claro que a mulher também,
mas ele individualmente, nós estamos falando, assumiu a responsabilidade de doutrinar esses filhos, assumiu a responsabilidade de ensinar os ofícios do trabalho, o ofício da responsabilidade, e para que eles realmente resgatassem o erro do passado. Mas infelizmente esse meu paciente não entendeu, e a mãe super protetora, novamente a mãe, impediu que ele desse. Eu não digo que a mãe impediu, que a mulher nunca é culpada. Se existe um culpado nos problemas da família, sempre é o homem, porque o homem é o sacerdote, o homem é o cabeça, ele tem que dar as regras. Mas enfim, aí ele se entregou novamente aos domínios da mulher e não doutrinou os filhos. Os 3 filhos se perderam nas drogas, nesta existência. Nenhum dos filhos trabalhavam até o dia que ele esteve no nosso consultório. E aí aconteceu novamente o episódio, ele ficou velho não, ele ficou, o tempo passou, né? Ele hoje tem 60 anos, ele tinha uns 55 na ocasião, e os filhos literalmente não trabalhavam, se apoderaram do que ele tinha, e novamente esse homem vem à falência. Paz, meus senhores, isso chama-se karma agravado. E os filhos não trabalhavam, e inclusive 2 deles estavam presos quando esse homem nos procurou. E ele teve há alguns dias aqui novamente no instituto, agora tratando de um neto dele. Olha que interessante. O tratamento proporcionou para ele a compreensão do que houve no passado. Ele teve entendimento da responsabilidade que ele tem diante de Deus e diante dos filhos, e aí ele tomou posição. Mesmo já os filhos criados, já com problemas, filhos adultos, esse homem se posicionou como sacerdote da casa, como cabeça da casa, conversou com a mulher veio tratar também, e aí eles puderam ajudar os filhos. E ele ficou muito feliz a última vez que nos vimos, dizendo da mudança dos filhos. Os 3 filhos se profissionalizaram, os 3 filhos trabalham. Antes os filhos não trabalhavam e nem namoravam, e passou-se aí uns 6 ou 7 anos, os filhos se casaram. Inclusive ele trouxe uma netinha para terapia, muito feliz. E isso que eu preciso que o meu colega, o nosso telespectador que nos escreveu, entenda. O pai tem uma responsabilidade tremenda sobre os filhos. Se os filhos se perderem, o pai é o responsável. Não estou dizendo que o pai tem culpa, não, é muito mais do que isso. Deus concede ao homem o título de sacerdote do lar e lhes concede filhos. E a responsabilidade dos filhos são do pai, da mãe também, claro, mas a responsabilidade como sacerdote, a responsabilidade maior é do homem. Ele precisa entender que os filhos foram colocados no mundo e precisam, primeiro, um genitor, aquele que dá a vida, né, que é o pai. E a mãe também. Estou fazendo apenas um diferencial da responsabilidade. E aí esses filhos precisam ser doutrinados, ensinados, devem ser, vamos dizer assim, educados e direcionados para a vida. Mas o que acontece ultimamente? A família esquece. Os pais esquecem que os pais têm responsabilidade e jogam toda a responsabilidade para o professor ou para os políticos. Em hipótese alguma, os pais não podem terceirizar a criação dos filhos, e também os pais não podem terceirizar o direcionamento para os filhos que pertencem aos pais. E para concluir nosso programa, que está chegando no final, a minha dica para esse telespectador que nos escreveu: o senhor não errou, talvez o senhor negligenciou a responsabilidade que o senhor devia impor sobre os seus filhos, mas se precisar de ajuda,
conte com a gente, o nosso endereço, o nosso telefone está no rodapé do seu televisor. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.